Hoje vamos estudar Atos, capítulo 11. Nós vimos a semana passada que Pedro foi até um homem chamado Cornélio, que o tinha mandado chamar para lhe falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Vimos então que o primeiro gentio, que era romano, é convertido ao Evangelho. Depois Pedro sobe a Jerusalém. Portanto, nós vimos isso, vimos que Pedro tem uma visão onde vê animais considerados imundos para os judeus e uma voz lhe diz, tira e come. E Pedro diz, de maneira nenhuma porque nós não comemos animais imundos. E aquela voz disse-lhe, não chames imundo ao que eu purifiquei. Só isto já diz aqui muita coisa acerca daquilo que Deus vê, como Deus vê o mundo e como nós vemos o mundo. Portanto, Deus está aqui a dizer que purificou. Se purificou, então ele pode comer. Mas ele referia-se à entrada dos judeus no cristianismo. E também é verdade que os judeus não se juntavam com os gentios. Ele próprio diz isso ao Cornélio. Bem, o Cornélio é cheio do Espírito Santo, depois de ter recebido Jesus. E ele e toda a sua família são batizados nas águas. E Pedro vai para Jerusalém. E quando sobe a Jerusalém, Pedro sobe a Jerusalém e é acusado pelos irmãos na fé. E acusam-no de que ele convive com os gentios e come com eles. E então Pedro explica-lhes que a visão que teve e como à mesma hora o próprio Cornélio também teve uma visão, teve uma visita de um anjo. Deus tanto preparou um como preparou o outro. E o Pedro explica tudo isso à igreja de Jerusalém e eles, já ouvindo isto, ficam apaziguados e dão glória a Deus. Também concluem, acertadamente, que afinal Deus quer salvar também os gentios. Nós vemos que ele diz isso, então eles apaziguaram-se. No versículo 19 a 21, nós vemos que aqueles que foram ainda dispersos por causa daquilo que aconteceu com Estevão, eles foram pela Fenícia, foram para Antioquia, Chipre, pregaram o Evangelho. E Deus era com eles, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. De tal maneira que eles enviaram Bernabé para a Antioquia. Bernabé vai ter com Paulo para o ajudar também e ambos continuam a pregar o Evangelho. E a gente vê isto aqui, portanto, a fama destas coisas chegou então aos ouvidos de Jerusalém, porque eles aqui no versículo 19 e 21, diz que os que foram dispersos caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra somente aos judeus. É interessante que eles só levavam a palavra aos judeus. E é interessante que Jesus também só pregou aos judeus, porque eles não podiam ter a desculpa, porque a palavra foi primeiro para eles, e mesmo os primeiros discípulos só pregavam aos judeus. Depois é que Paulo começou a pregar aos gentios. Digamos que a separação é rasgada com o evento de Estevão. Aquilo que aconteceu com Estevão. Paulo converte-se e Paulo, ao converter-se, tem a chamada de ir até aos gentios. E a gente vê aqui que os gentios começam na Antioquia, toda aquela zona de gentios, os gentios começam a receber grandemente a palavra de Deus. E então crescia. E a fama destas coisas, a fama destas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram para lá Bernabé. Porque a fama que vinha dos discípulos, que foram para Antioquia e para essa zona, é que a mão do Senhor era com eles de tal maneira que as multidões convertiam-se. Quando ouviram isso, eles mandaram para lá Bernabé para os apoiar com a doutrina, e com tudo aquilo que faz parte do cristianismo. Em Antioquia, pela primeira vez, eles são chamados cristãos, os discípulos. Isto fica registado, porque nem sempre eles eram chamados cristãos. E ali, pela primeira vez, eles são chamados cristãos. Depois nós vemos também que, no versículo 27, que descem uns profetas, e há um profeta que se chama Ágabo, em que diz que vai haver uma grande fome. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Portanto, a gente vê aqui também que havia profetas, e este profeta Ágabo profetizou, mas diz que se cumpriu. E um profeta só é profeta se aquilo que ele disser se cumprir. Se aquilo que ele disser não se cumprir, não é profeta nenhum. É um papagaio. De profeta não tem nada. As profecias têm que se cumprir. Não se cumpriu por causa disto. Não. Aquilo que é profecia, cumpre-se. Se não se cumprir, não é profecia. E o resto é conversa. Isso aconteceu no tempo de Cláudio e começa a acontecer
dizer que a fome entra no meio das cidades, e na Judeia principalmente as coisas ficaram muito, muito, muito mal. E os discípulos lá de Antioquia decidiram ajudar os irmãos da Judeia. E então enviaram a Paulo e a Barnabé para os ajudar, e eles foram e levaram-lhe então os mantimentos pelas mãos de Paulo e de Barnabé. Portanto, vemos aqui, para concluir, vemos que na conclusão deste capítulo a gente vê que a igreja alcança os gentios em grande força. A partir daqui, os gentios começam-se a converter por toda a Ásia Menor e depois por toda a Europa, por todo o norte de África. As notícias que nos chegam ainda hoje pelos historiadores é que a igreja espalhou-se por todo lugar, até a Etiópia. Espalhou-se. E a igreja, ao meio século, já tinha muito mais gentios do que judeus. Mas é interessante que eles primeiro foram os judeus. E estes discípulos, mesmo na Antioquia e por aí fora, eles pregavam aos judeus. Mas a verdade é que não só os judeus se convertiam, mas principalmente os gentios começaram a receber a palavra. Olha que interessante isso. Porque Deus quebrou o muro, deitou abaixo a muralha que separava os gentios dos judeus. E dos dois faz um só povo. Quando a gente fala de gentios, não estamos a falar só de um povo. Estamos a falar de várias raças, várias nações, estamos a falar de toda a raça humana. Porque havia um povo que tinha a palavra. Eles eram os detentores das promessas, era Israel na carne, os filhos de Abraão. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas que nós agora somos filhos de Abraão, e o que vale agora é os filhos espirituais, já não é os filhos na carne, mas os filhos espirituais. Portanto, nós somos considerados por Deus filhos de Abraão, e se somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. Portanto, quando a gente vê aqui, é a conversão em força dos gentios. O que é que a gente vê mais? Vemos a grande solidariedade entre os irmãos, entre a igreja, dos irmãos na igreja. Isto é saúde para a igreja. A solidariedade deve existir em toda a igreja. Quando a gente sabe que uma igreja está a passar mal, a nossa missão não é criticar, não é dizer que eles afinal não têm fé nenhuma. A nossa missão é ajudá-los. Porque esta atitude depois espalha-se por outros. Porque a Bíblia diz que entre eles não havia dificuldades económicas, porque eles ajudavam-se uns aos outros. O apóstolo Paulo vem dizer mais tarde que aquele que teve pouco não lhe faltou, e aquele que teve mais não lhe sobrou. Porquê? Porque eles usavam de solidariedade uns com os outros e com toda a igreja. E isto é a vontade de Deus para nós, isto é a vontade de Deus para a igreja. Então o que é que nós vemos? Vemos que os gentios e judeus convertiam-se em força, e isso começou a enfurecer os judeus, os judeus ortodoxos, os judeus do templo, os judeus que não se quiseram converter a Jesus e perseguem-nos, mas muitos judeus se converteram, muitos sacerdotes se converteram porque eles iam aos judeus. Mas eles começaram a ver que muitos gentios também se convertiam. Muitos gentios se convertiam também. O que nós vemos também é o cuidado com os novos convertidos. Então nós vemos que os gentios se convertem em força, nós vemos que eles eram solidários uns com os outros, e nós vemos que eles tinham grande cuidado com os novos convertidos. Tanto que eles, assim que viam que pessoas estavam a converter, enviavam discípulos, mais discípulos e apóstolos, para os apoiarem na fé, para os apoiarem nas convicções cristãs. Não os deixavam sozinhos. Isto é as lições que este capítulo nos dá a nós. E nós, ao aprender estas coisas, não devemos ficar só com o conhecimento, mas pôr isto em prática. Ou seja, continuar a pregar o Evangelho, continuar a pregar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos solidários uns com os outros, ajudando-nos uns aos outros, muitas igrejas fazem hoje em dia, e também termos cuidado com aquelas pessoas que se convertem, cuidar delas, cuidar da doutrina, ensiná-las, guiá-las, ajudá-las, porque o arranque, digamos assim, da fé custa. A pessoa tem que deixar o mundo velho para entrar no novo mundo. E muitas vezes as dúvidas, os obstáculos aparecem.
E não há nada como um irmão na fé para ajudar, não há nada como uma pessoa que já conhece a palavra, que já tem experiência com Deus, poder ajudar essa pessoa. Este capítulo ajuda-nos imenso. Eu sou abençoado, eu creio que você também, porque nós aprendemos a ser igreja. Com os Atos dos Apóstolos ensinam-nos, acima de tudo, a ser igreja, a ver o mover do Espírito Santo, a ver a solidariedade dos irmãos e a ver como as conversões têm apoio dos apóstolos. É assim que a igreja ainda hoje deve ser. Nós não devemos pôr de parte os novos convertidos, devemos ajudá-los, devemos recebê-los com todo o amor e ajudá-los a crescer na fé. Espero que tenha sido abençoado e que Deus abençoe você também, que Deus abençoe outros através de você, ao espalhar a palavra de Deus, ao ensinar os outros a conviver com Cristo, a converterem-se, a entrar no reino de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.